Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos hoje reunidos, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, esse grande santo da história da nossa igreja. E nesse ano nós comemoramos 800 anos da sua ida, então, para os franciscanos. Porque, a princípio, ele não era franciscano, mas, então, depois se torna franciscano. Fazemos, então, memória, esse ano, dos 800 anos dessa ida aos franciscanos. Santo Antônio, a princípio, não tinha o nome de Antônio, mas tinha o nome de Fernando, Fernando de Bulhões, nascido em Lisboa. E, então, foi para a ordem dos agostinianos, né? Estudou desde os 15 anos, né? Já entrou na vida religiosa, e então ficou 10 anos, então, na ordem dos agostinianos, até o dia, então, que ele viu alguns franciscanos indo em direção ao Marrocos, para ir pregar a palavra de Deus para os muçulmanos em Marrocos. E aqueles homens, ele viu o entusiasmo daqueles homens indo pregar, e então ficou mexido até o dia que ele descobriu que aqueles homens, então, que foram para Marrocos, foram martirizados. O coração, então, do padre Fernando de Bulhões, ficou mais ainda encurvado e desejoso de dar a sua vida também, de ir pregar aos muçulmanos, de entregar a sua vida e pregar lá em Marrocos, e então se torna franciscano e vai em direção, então, a Marrocos pregar para os muçulmanos. Porém, Deus tinha outros planos para ele. Ele queria dar a sua vida ao martírio, sabia que provavelmente entregaria sua vida ao martírio, mas ele adoece e então ele teve que voltar. E nessa viagem de volta, por coincidência divina, ele encontra então com São Francisco. Ele já era franciscano, mas ele encontra então com São Francisco. E daquele encontro, então, surgem tantos outros trabalhos para Santo Antônio. Ele começa a ser formador, formar os primeiros sacerdotes que vão sair dos franciscanos, e começa a vir um grande pregador. Santo Antônio é conhecido como o martelo dos hereges, porque ele pregava para a conversão, então, dos pecadores, e saiu, então, por toda a Europa pregando a palavra de Deus. Inclusive, dizem que em uma dessas pregações, né, ele vai a um vilarejo pregar e ninguém quer dar ouvido àquilo que Antônio tinha a dizer. Então ele vai do lado de um riacho e começa a pregar naquele rio para os peixes. E a palavra era tão forte, tão repleta de amor de Deus, que aqueles peixes então começam a pular do rio a ouvir a voz de Antônio. Um grande pregador, que inclusive hoje o seu corpo em Pádua, porque foi lá que ele morreu, nasceu em Lisboa, depois faleceu em Pádua, seu corpo está lá, e também a sua língua, que está incorrupta, não se decompôs até hoje.
para demonstrar que aquela boca, aquela língua, só falou palavras de Deus, para converter as pessoas. Que daquela boca saiu apenas palavras para louvar a Deus. Tão grandioso que foi esse homem, de pregar a palavra de Deus, de querer a conversão de muitos, de pregar a palavra de Deus, da sua igreja, a doutrina católica, e querer que todos se tornassem então dessa mesma religião católica. E olhando a vida desse grande santo, podemos olhar para a nossa vida, como que nós estamos correspondendo às graças que Deus nos dá. O que estamos fazendo da nossa vida, da nossa pregação, seja por atos, por palavras. Será que podemos dizer, como diziam de Santo Antônio, que da sua boca só ia palavras de louvor, de graças a Deus, palavras dirigidas àqueles pagãos para que se convertessem? Será que das nossas ações, das nossas palavras, se pode dizer apenas isso? Quando nós celebramos um santo, é para relembrarmos a sua vida, a sua entrega a Deus, e querer também nós ser como esses santos. Porque eles dizem para nós, é possível sim a santidade, é possível sim seguir a Cristo, é possível sim ser fiel a Deus. Então, como espelhos para nós queremos imitá-los. Porque sabendo que imitando esses grandes santos, nós vamos estar agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que peçamos então ajuda, a intercessão de Santo Antônio, nesse dia de hoje, para a nossa vida como cristão católico. Que possamos ter esse desejo de dar a vida toda a Deus, sabendo, independente daquilo de onde Deus nos leva. Santo Antônio tinha o desejo de ser mártir. Inclusive, foi por este caminho, mas Deus quis outra coisa para ele. E ele foi seguindo a si mesmo, seguindo conforme Deus queria. Que possamos também nós nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus para seguir os passos que Deus quer de nós. Para que possamos fazer a tua vontade, amar cada vez mais a Deus, pregar a palavra de Deus cada vez mais com as nossas ações, com a nossa vida, com as nossas palavras. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude, hoje nesse sábado também, sábado dedicado à Virgem Maria, possa ela nos ajudar também nesse caminho, cada vez mais próximo de Deus, nesse caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.